Oi, sétimo ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha hoje? Galerinha, a gente vai começar hoje na página 44, tá? O sentimento guiando a ação. Aqui, já na introdução aqui, a gente vai ver que essa teoria ela é um pouquinho diferente da ideia da teoria de Kant. Porque Kant falava que as nossas ações, né, elas devem ser realizadas de acordo com a razão. Então ele fala, gente, que, por exemplo, que as nossas ações devem servir como leis universais. Ou seja, a minha ação ela deve servir para o sujeito A, B, C e D e para todos, né? Então é uma teoria mais racional, né? Já a gente vai ver com David Hume que ele fala que essa ideia de moralidade ela está muito ligada à questão dos sentimentos, tá? Então, a gente vai ver que ela é um pouquinho diferente da ideia, né, do Kant. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho para vocês na página 45. Vou falar do sentimentalismo moral. O que acontece, gente? David Hume, ele vem falar que as nossas ações, elas devem ser movidas de acordo com aquilo que a gente sente. Por exemplo, ele fala assim, ó, que uma ação, ela deve ser julgada, na verdade, se ela te causa prazer, como se fosse uma obra de arte. Qual a sensação que aquela obra de arte te traz? Se ela te traz sensação de agrado, de prazer ou de desagrado. Então, ele fala que a gente deve julgar uma ação de acordo com a sensação que ela me transmite. Se ela me transmite coisas boas, então ela é bacana. Se ela me transmite coisas ruins, aversão, ela não é uma ação boa, tá? Ele não exclui, interessante que ele não exclui a ideia do racionalismo, mas ele fala muito da questão que o racionalismo ele deveria vir depois do sentimento. Então ele fala que para você escolher realizar uma ação ou julgar alguma coisa, primeiro você tem que ter essa noção do que aquela ação, como julgar aquilo ali, o que aquilo ali te traz. Se te traz prazer ou se te traz aversão. Tá? Seria basicamente isso. Então, vamos lá. 2.1, o sentimento moral, na página 45. David Hume, gente, ele viveu num período, né, em que estava desenvolvendo a ideia do empirismo, né? Ou seja, para a gente tentar comprovar se algo era verdade, eles ficavam observando, fazendo experimentos, né, para saber se aquele conhecimento era seguro. E ele trouxe muito isso aí da defesa do sentimentalismo moral, né? Ele vai falar o quê? Que as pessoas, né? Como que elas agem? Elas agem mais com a razão ou mais com a emoção, com os sentimentos? Então, para ele, ele fala o seguinte, que é muito interessante que quando você tá perto, tá aí no segundo parágrafo do 2.1, tá? Ele fala que quando as pessoas quando se destacam nessas pessoas as virtudes, a bondade, a benevolência, vamos ver que outros que falam aqui, o bom humor, a educação, né? É muito fácil a gente querer ficar próximo a essas pessoas, né? Elas transmitem coisas boas para nós, né? A gente sente uma sensação boa de prazer. Agora, quando as pessoas praticam o contrário, que são os vícios, né? Que a gente já estudou nas nossas aulas, né, que vamos supor, a pessoa que é sem educação, que distrata o outro, que fica rindo às custas do sofrimento do outro, a gente automaticamente tem a vontade de fugir, de sair de perto dessas pessoas. Então, segundo ele, gente, essas sensações, esses sentimentos, eles nos ajudam a distinguir se algo é moralmente aceitável ou não, tá bom? Outra coisa que ele fala, então, que tá no terceiro parágrafo, como eu já disse pra vocês,
que ele não exclui a razão, não se esqueçam disso, tá? Mas ele fala que primeiro a gente deve utilizar os nossos sentimentos, tá? Então, se eu sinto prazer com aquilo ali, né, e eu não tô sentindo aversão, aquela situação ali, aquela ação é uma ação boa, né? Eu posso julgar de uma forma positiva, né? Aí ele vem falar no quarto parágrafo também sobre um termo muito interessante, tá? Ele fala sobre o termo paixão, tá? Ele fala o seguinte, que a razão, ela deve andar movida pelas paixões. Ou seja, quando eu tô falando das paixões, né, eu estou falando que a paixão, por exemplo, é um sentimento, né, que me leva a sentir algo bom, né, algo prazeroso. Então, ele fala que se eu sentir algo bom, se eu sentir algo relacionado à paixão, aí a razão vai vir aqui, ó, de ladinho para falar, para tentar me ajudar a distinguir se aquilo ali realmente é uma ação correta. Tá entendendo? Então ele fala que a gente deve, a razão deve andar movida pelas paixões, porque as paixões são coisas que agradam, né? São coisas prazerosas. Ele fala basicamente disso aí. Outra coisa também que ele fala que a noção de moralidade, ela é algo, gente, mais interno da pessoa, né? Então, por que é algo interno? Se aquilo ali te provocou um bem-estar, se te provocou um prazer, então aquilo para você vai ser uma atitude moralmente aceitável, né? Então, por isso que ele fala dessa noção de particularidade, né, de que é algo mais interno, que pertence ao sujeito, né? Porque às vezes as pessoas têm diferentes visões, né, de uma ação, de um conceito. Ele fala muito disso aí. Continuando ainda na página 45, vai falar ainda o seguinte: vamos pensar que a gente esteja assistindo um filme, né? Um filme muito bacana. E a partir das sensações, né, a partir da sua visão no filme ali, mesmo o filme não sendo real, ele pode trazer diferentes sensações, né? Então, se você vê um bandido lá praticando algo incorreto, você sente uma raiva, assim, nossa, por que aquele sujeito tá fazendo aquilo ali? Da mesma forma que se tem um personagem que está sofrendo, você acaba se colocando no lugar dele, né? E sente aquela dor, mesmo, gente, o filme não sendo verdade. Isso aconteceu comigo, gente. Tá? Naquele filme lá, o Milagre da Cela 7. Meu Deus do céu, como eu chorei naquele filme. Então, o que acontece? Eu acabei me colocando no lugar, né, do personagem. Então, aquilo despertou um sentimento em mim. E ele chama esse sentimento de simpatia. Hoje em dia, a gente fala muito de empatia. Por quê? O que significa o termo empatia? É eu me colocar no lugar do outro, né? Tanto pode ser em diversas circunstâncias, tanto numa situação triste, né? Que você, nossa, coitado do fulano, né? Eu podia ajudar ele ali porque ele tá passando uma situação difícil. Então a empatia é você se colocar no lugar do outro, né? É você sentir a dor do outro. Então, gente, por meio da empatia, a gente consegue julgar se uma ação ela foi justa ou foi injusta, né? Se ela foi generosa ou não. Então, eu me colocando no lugar do outro, por exemplo, eu posso ver assim, eu posso sentir, né? Nossa, sofri uma injustiça. Nossa, eu fui beneficiada, né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue sentir essas sensações, né? E por isso que ele fala muito da questão dos sentimentos, que os sentimentos são capazes de distinguir as ações que são, vamos dizer, que são aceitáveis, que são moralmente aceitáveis ou não. E pra gente ir concluindo aqui, ainda na página 46, tá? Ele fala o seguinte, ó, no segundo parágrafo, na quinta linha. Dessa forma, a virtude e o vício podem ser julgados também pela sua utilidade. É o fato de ver a felicidade ou a alegria que uma ação justa causa sobre outras pessoas, que faz com que se considere aquela ação como boa, né? Então, a gente pode observar, então,
que as virtudes, a justiça, a caridade e outras características são consideradas ações boas para o convívio social, porque elas geram prazer, elas geram coisas boas. E o contrário são os vícios, que geram coisas ruins nas pessoas. Então, pra gente fechar aqui, no último parágrafo fala, o que Hume fala, David Hume fala pra gente fechar? Que a razão, tá? Ela é um instrumento auxiliar, no caso, para as nossas decisões, para as nossas ações, tá? A razão seria um instrumento auxiliar, gente, dos próprios sentimentos, né? Que, segundo ele, os sentimentos que julgam se uma ação é boa ou ruim, tá bom? E ele fala que o sentimento que leva a gente a discernir isso tudo aí, tá? Se aquela ação é útil ou é inútil, se vai ser boa ou se vai ser ruim. Então, ele tem uma diferençazinha, né, gente, do Kant, que o Kant fala que uma ação, ela deve ser universal e ela deve ser guiada pela razão. David Hume, ele fala que uma ação, ela deve ser guiada pelo prazer que ela te proporciona, né? Pelas coisas boas, pelas virtudes que engloba aquela ação. E a razão é somente um instrumento auxiliar. Então, primeiro você vai experimentar os sentimentos para ver o que aquilo te provoca. Depois, experimentando, né, a partir das paixões, a razão vai te ajudar a dar um pontapé aí para ver se aquela ação é aceitável, tá bom? Gente, um beijo. Hoje a nossa aula é mais curtinha, né? Nós já estamos no capítulo 3 e vou deixar depois um exercício para vocês, tá bom? Beijo!